vou fazer aqui a demonstração dos fluxos da gestão financeira do sistema TotoChef. A primeira etapa, é claro, é acessar o ambiente web, aqui nesse site Chef Web. E antes de iniciar efetivamente o fluxo de gestão, vamos dar uma passada aqui nos cadastros financeiros. Então, dá uma olhada, por exemplo, primeiro nos cartões de crédito. É sempre bom conferir de vez em quando se essa configuração está correta, se os números de dias para compensação de cada bandeira está correto, a taxa de desconto contratada também com o adquirente. Por exemplo, eu estou vendo aqui que tem uma bandeira nova cadastrada sem a taxa de desconto nem o tempo de compensação. Então, eu vou editar aqui e colocar os dados para que nas conciliações ele já apareça com a previsão correta. Visto os cadastros de cartão de crédito, é bom dar uma conferida também nas formas de pagamento, que são os vínculos dos cartões de crédito com a conta bancária e o plano de contas, para o sistema conseguir fazer a previsão correta na conciliação de caixa e também fazer a alocação correta de valores recebidos nos relatórios de movimentação financeira de balancete. Todos os meus cartões estão vinculados, exceto o Amex, que foi esse cadastrado recentemente. Então, eu vou fazer o vínculo dele aqui. E pronto, está tudo certo. Agora a gente vai para a primeira parte, a primeira etapa do fluxo de gestão financeira, que é a conciliação de caixa. Clica na conciliação que você deseja abrir. Ele vai trazer as informações desse caixa. Operador de abertura, data e hora de abertura, data e hora de fechamento, período, número do caixa. E aqui embaixo, todos os dados de movimentação. Então, eu tive, por exemplo, vendas em assinada, tive vendas em dinheiro, Pix, precisei fazer uma sangria. E tive essas outras vendas em cartão de crédito e uma venda em iFood Online. Como é um ambiente de demonstração, essa venda de iFood Online, ela foi selecionada manualmente, não foi uma venda paga online, como acontece na integração efetivamente. E aí, todas as vendas que eu recebo selecionando manualmente a forma de pagamento, o sistema automaticamente atribui essa sigla no final, escrito POS, que é relacionando a máquina POS, que é aquela máquina avulsa que os lojistas utilizam, o caixa utiliza, para receber o cartão de crédito. Quando o cliente tem TEF instalado no caixa, e aí os recebimentos são feitos automaticamente, a própria máquina do TEF, o PINPAD, ele identifica qual que é a bandeira, qual que é a forma de pagamento e já lança isso conciliado no sistema. Esses recebimentos realizados via TEF vão aparecer aqui dessa mesma forma, só que com o tracinho TEF. Aqui, no lugar de POS, vai aparecer TEF. Geralmente, quando uma pessoa vai conciliar o caixa, ela começa com a fita de fechamento em mãos. Ela tem lá uma loja de fechamento de caixa, com o extrato do cartão de crédito, os documentos que o operador de caixa precisa enviar para essa pessoa do financeiro fazer a conferência e tudo mais. E aí a fita do fechamento de caixa, ela é como essa aqui. Ela traz as informações de abertura e de fechamento, assim como lá na conciliação. Traz operador de abertura, operador de fechamento, horário de abertura, de fechamento. Aqui ela traz os valores de entrada, então tudo que você recebeu aqui em espécie ou em cartão de crédito, ou Pix, ou nesse caso, na forma de pagamento iFood Online. Isso aqui foi o que foi transacionado pelo sistema, é o que o sistema registrou. E aqui embaixo, no bordereau, é o que o operador preencheu na hora do fechamento de caixa. Então, a gente pode observar, por exemplo, que tem uma diferença aqui. O sistema apurou 741 e o operador apurou 591,99. Isso pode acontecer por diversos motivos. Aqui embaixo, ele traz a comparação do bordereau com o caixa e quando tiver diferença, ele mostra. Nesse caso aqui, houve uma diferença de R$50 nessa forma de pagamento. Isso pode acontecer, por exemplo, porque o atendente perdeu um canhoto, não somou direito, errou a conta e aí dá uma diferença no fechamento de caixa. Aqui embaixo ele tem o zero caixa, que são os detalhamentos desses valores. Então, ele tem aqui a soma das entradas, que é exatamente o que está aqui. Ele tem identificando que houve venda em assinadas, então ele aparece aqui embaixo, ele não aparece lá em cima. A gente recomenda também que o operador de caixa, sempre que tiver assinadas, envie junto com a fita do fechamento, junto com uma loja, todos os canhotos de assinada. Ele é um canhotinho como esse. Ele tem aqui escrito conta assinada, quem foi que recebeu, quem foi o cliente, o valor da venda e ainda quanto ele tem de saldo. E a assinatura do cliente aqui. Então, aqui no fechamento de caixa ele traz isso. Aqui ele traz também que houve sangria de R$25, houve descontos, o troco, aqui em cima eu não mencionei, mas teve troco no início do período de R$100 e no fim do período de R$100 também. Então, ele não mexeu no troco da gaveta. E aqui ele traz outras informações de venda, vendas de produtos, valor recebido em comissões, créditos lançados em assinado, ou seja, a pessoa que foi lá e pagou o que estava devendo na conta de assinado, deixou um saldo a mais. Isso tudo bem detalhado aqui. E aqui embaixo, ele traz algumas outras informações. Então, quantidade de transações, número de pessoas atendidas, a sangria que foi realizada, já traz a descrição aqui dessa sangria, se teve cortesia também, contas canceladas, produtos cancelados. Essa fita, ela é personalizável, então eu não vou entrar em detalhes aqui da estrutura da fita, eu só quero trazer a comparação da fita do fechamento de caixa com a conciliação de caixa aqui do Chef Web. A gente pode observar, por exemplo, que
ele traz da mesma forma, né, as formas de pagamento, o valor caixa e o valor apurado. O valor caixa, ele corresponde ao valor de entradas aqui. O valor caixa na conciliação é o valor apurado pelo sistema, que foi transacionado, efetivamente registrado no sistema, por isso ele não permite adição, você não consegue alterar esse valor. E o valor apurado é o valor que o operador informou. Agora, aqui embaixo, o total do valor caixa está 709,67, enquanto que aqui o total de entradas está 641,99. Por que ele dá essa diferença? Nesse caso, a diferença acontece por conta desses dois valores aqui, assinada e sangria. A assinada, ela entra na conciliação de caixa do mesmo jeito, porque foi uma venda, ela precisa ser registrada dentro do sistema, mas ela não tem movimentação financeira. Então, como ela não tem movimentação financeira, não faz sentido ela entrar aqui nessa parte de entradas. E a sangria, ela também precisa estar aqui para fins de registro da despesa, mas foi um dinheiro que o operador tirou da gaveta para fazer uma despesa. Então, ela já está deduzida aqui desse valor. Para a gente fazer bater essa conta, basta somar esses três valores. Então, vou pegar aqui a calculadora, vou pegar o total de entradas, 641,99. Vou somar aqui que é mais fácil. Mais o valor de assinadas, 42,68, mais o valor da sangria, R$25. O valor aqui de 709,67, que é exatamente o total que está aqui. Então, caso você tenha alguma dúvida em relação ao fechamento de caixa, quando você for comparar a conciliação com a fita, é por conta desses detalhes. Aqui ele mostra também a diferença apurada entre o valor que o operador informou e o valor que o sistema registrou. E aí, na hora da conferência, da conciliação de caixa, você vai fazer essa conferência novamente. Essa apuração aqui, a gente recomenda que você faça novamente. Pegue o extrato das máquinas, pegue o extrato da adquirente, confira quanto que efetivamente entrou em cada forma de pagamento e, caso esteja errado, corrija. Nesse aqui, por exemplo, vamos supor que o operador ele tenha perdido um canhoto, errou na conta e na verdade, realmente, a empresa recebeu 250, então eu tenho que alterar aqui para R$250. O total da diferença some, antes estava 200. E aí ele mostra aqui uma diferença de caixa de R$50, alterando a diferença zero. Além disso, observe que as formas de pagamento já vieram com conta depósito vinculado. No caso da assinada, ela obrigatoriamente tem que ter uma conta selecionada, né, para poder salvar a conciliação de caixa, mas ela não movimenta financeiro de nada, então essa conta não vai ter essa movimentação de assinado, mas ela precisa ter aqui o plano de contas para alimentar os relatórios. No caso da sangria, você também precisa informar de qual conta saiu esse dinheiro. Como foi uma sangria e sangria é sempre dinheiro, a gente coloca a conta cofre mesmo. Aqui a gente precisa lançar um credor, obrigatoriamente. Se ele não tiver cadastrado, você tem que cadastrar e voltar para cá. E aí, para aparecer, ele não permite você cadastrar um fornecedor daqui direto. Como a sangria foi para compra de hortifruti, eu vou colocar o Ceasa. E aqui no plano de contas, eu vou selecionar hortifruti. Elo débito, faltou o vínculo aqui também. iFood Online faltou também vincular. E Elo crédito. Alguns cartões aqui, eles estão com a conta depósito vinculadas de forma incorreta, porque a configuração no meu sistema estava errada. É sempre bom conferir mesmo assim. Pronto, vinculei tudo. Agora, supondo que, após a conferência do relatório de cartão de crédito, eu identifiquei que teve uma entrada na bandeira Visa Débito, que não está contabilizado nesse fechamento de caixa. Isso pode acontecer quando o atendente esquece de lançar uma venda por algum motivo. E aí é um ponto de atenção, uma falha que precisa ser corrigida, porque todas as vendas têm que passar pelo sistema. Quando acontece isso, você pode acrescentar essa forma de pagamento manualmente. Basta vir aqui em forma de pagamento, escolher a bandeira e clicar. Ela entra aqui no final. Na coluna sistema ela vem com o valor zerado e aqui no valor apurado eu vou preencher quanto que eu identifiquei do recebimento. Então, vou colocar aqui a diferença de R$20, que foi a venda que eu identifiquei que não foi lançada no sistema. E aí aqui eu posso inclusive fazer uma observação, posso colocar venda não lançada no sistema, por exemplo. Caso você queira consultar isso posteriormente. Mais uma observação importante sobre esses dois tipos de valor. Existem no sistema relatórios que são alimentados pelo valor caixa e relatórios que são alimentados pelo valor apurado. Ao final do treinamento eu vou mostrar quais são esses relatórios, mas é importante você ter isso em mente, porque alguns relatórios podem não bater exatamente por conta dessas diferenças. Os relatórios que são alimentados pelo valor caixa, ele vai trazer o faturamento que passou pelo sistema e pronto. Para você conferir o que foi efetivamente apurado e faturado depois da conciliação de caixa, aí você tem que visualizar relatórios específicos que são alimentados por esse tipo de valor aqui. Outra observação importante sobre a conciliação de caixa. O sistema não permite desfazer uma conciliação salva. Então, se você clicar aqui em finalizar, ele vai salvar, vai fazer todas as previsões de contas a receber. No caso da sangria, vai lançar o conta a pagar. E aí você não consegue voltar isso se você tiver conciliado errado. Então, se você tiver qualquer dúvida no preenchimento da conciliação de caixa, não finaliza. Clica aqui em gravar para continuação posterior. Ele vai salvar todas as alterações que você fez e vai continuar aqui na fila, na lista, para você poder editar. Então, voltou, resolveu, tirou as dúvidas que você precisava, clique em editar de novo
E aí confere, altera o que você quiser. E aí sim, quando você tiver certeza de que está tudo certo, você pode clicar aqui em finalizar. Ele sempre traz um espelho da conciliação realizada. É interessante salvar para ter um arquivo, pelo menos por um período, do que foi registrado aqui. Você pode salvar aqui em PDF, Excel. E, ao mesmo tempo, ele já faz todos os reflexos que eu mencionei anteriormente. Antes de mostrar a próxima etapa, eu vou só mostrar aqui um relatório que talvez seja interessante, caso você queira consultar as conciliações de caixa realizadas. Você vem aqui em relatórios, fiz o relatório 144, caixas conciliadas. Ele vai trazer esse filtro só de data mesmo, eu vou filtrar só a data de hoje. E ele traz praticamente a mesma coisa do espelho gerado após a conciliação, só que sem as datas de lançamento, sem as datas de previsão de recebimento, conta bancária e tudo mais. Por isso que é legal salvar o espelho também. E aí, quando tem diferença, ele mostra aqui, diferença no fechamento de caixa. Ele traz exatamente as informações apuradas, o valor conciliado, que é o valor que você informou na conciliação, o valor do sistema, que é o valor que foi registrado efetivamente no sistema, e a diferença. O valor do sistema mais a diferença é igual ao valor conciliado. Nessa coluna valor fechamento, você consegue ver qual foi o valor informado pelo operador de caixa. Então, aqui você tem todas as informações. O que foi informado pelo operador, o que foi efetivamente conciliado pelo responsável administrativo financeiro e o que foi transacionado dentro do sistema. A diferença é sempre entre o conciliado e o do sistema. Isso aqui você também consegue exportar para Excel, PDF, movimentar aqui os campos, como todos os outros relatórios. A observação aparece aqui também. Então, seguindo aqui, a próxima etapa é a parte de conciliação de cartões de crédito. A gente vem aqui em calendário de recebimentos. Quando você concilia o caixa, ele aparece a previsão de recebimento nesse calendário, conforme o período definido nos cartões de crédito, o período de compensação e a taxa de desconto. Por exemplo, aqui, eu estou aqui na data de hoje, tem o lançamento de assinada, dinheiro e Pix. Ele me mostra a data caixa, que é a data de hoje também. Então, você consegue ver referente a que dias são esses recebimentos. Aqui tem o vencimento, e aqui ele informa se está pago ou não. Assinado e dinheiro, ele já entra compensado. O Pix, apesar de ser à vista e entrar na hora, como ele é cadastrado como um cartão de crédito, ele não entra compensado, tá? Aqui como não, eu já vou mostrar como compensar. Aqui nessa parte lateral tem um calendário com o valor a receber de cada dia. Então, por exemplo, as vendas realizadas hoje, elas vão aparecer para boa parte delas para 30 dias para frente. Então, tem uma venda aqui, outra venda aqui, essa aqui é de outro caixa. E assim sucessivamente. Então, você tem aqui uma previsão de quanto você vai receber por dia. E aqui você tem o valor da taxa aplicada já para essa forma de pagamento. Se você quiser ver essa taxa em percentual, você pode clicar aqui em mostrar campos. Você tem essas opções de campos para acrescentar, caso queira acrescentar qualquer um deles. Basta puxar, como eu estou fazendo aqui com esse percentual taxa. Ele vai trazer qual é o percentual desse cartão de crédito. E aí, voltando aqui, para compensar uma forma de pagamento, a gente clica sobre ela, vem aqui em operações, compensar. Ele sempre vai perguntar, deseja alterar a data de operação ou data de vencimento? Você clica em sim, porque ele sempre vai puxar a data de operação de hoje. Mas se você estiver conciliando uma receita de dias anteriores, você precisa mudar a data de operação para o dia que você recebeu. Eu vou fazer um exemplo disso já já. Então, aqui, como está tudo certo, data de operação é hoje, data de vencimento é hoje, eu vou compensar. Ele pede para você confirmar. E aí ele compensa a transação. Como eu falei anteriormente, eu vou fazer aqui o exemplo de uma compensação de dia anterior, por exemplo, aqui no dia 24. Supondo que eu estou conciliando essa semana na sexta-feira. Então, lá na segunda-feira eu vi que eu realmente recebi esse valor no banco, a taxa está correta e tudo mais. E eu recebi no dia certo. Se eu precisar, por algum motivo, mudar a taxa, às vezes tem algum erro de arredondamento, às vezes o valor não está certinho, eu posso vir aqui em operações, alterar taxa, vencimento ou conta. Preciso selecionar aqui. E aí você pode alterar qualquer um desses campos, ou todos ao mesmo tempo. Eu vou alterar aqui a taxa para 1,85. O vencimento está correto. E ele atualizou a taxa aqui, o percentual, atualizou o valor da taxa, atualizou também o valor líquido. E aí, para compensar, é do mesmo jeito que eu demonstrei anteriormente. Eu seleciono a operação, venho aqui, compensar. Deseja alterar? Sim. Então, como eu falei, ele traz automaticamente a data de operação para a data de hoje, mas essa data é importante que seja colocada a data do recebimento do valor. Então, aqui, se eu recebi no dia 24, eu vou alterar essa data colocando dia 24. E aí eu vou compensar. Aqui ele compensou, como é um cartão de crédito que tem taxa vinculada, ele avisa, gerado contas a pagar já pagas, utilizando o recurso da conta financeira Santander. Por quê?
A taxa administrativa do cartão é um conta a pagar, é uma despesa, então ele precisa gerar isso. Ele lança a receita no valor de R$ 57,00 e a taxa no valor de R$ 1,05. Daqui a pouco eu vou mostrar onde que aparecem essas transações. Caso você precise, você pode fazer um filtro maior aqui de intervalo de data. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui dia 19 do dia 20. Ele traz na mesma grade as duas datas, todas as vendas realizadas. Você consegue filtrar aqui o que foi pago, o que não foi. Consegue filtrar por forma de pagamento. Se você quiser digitar o nome da forma, ele vai trazer, vai totalizar aqui embaixo. E, além disso, ele permite também que você compense em massa. Então, vamos supor, por exemplo, que esse recebimento aqui do Visa Crédito ele tem atrasado e entrou no dia 20. Os valores estão corretos, eu conferi, ele veio direitinho nesse valor e nesse, mas eu quero compensar os dois de uma vez. Acabei de verificar que esse aqui está na conta errada, então eu preciso corrigir primeiro. Venho aqui, operações, alterar conta, escolho aqui a conta Santander. E aí eu consigo selecionar os dois e compensar. Da mesma forma, ele pergunta, eu vou alterar, colocando a data de operação para o dia 20. E o data de vencimento também. Compensou tudo. Essas compensações, elas são refletidas no livro caixa. O livro caixa é como se fosse o extrato da conta. Então, eu vou abrir aqui só para mostrar a movimentação realizada. Vou abrir uma aba separada mesmo. Pesquisar a conta Santander. A conta Santander foi a que eu usei para baixar esses dois valores. E já tinha sido baixado também esses outros. Então, vão ter lançamentos lá de todos eles. Aqui no dia 20. Então, aqui, ó, entrou R$ 295,50 e saiu R$ 13,30 referente à tarifa da máquina de cartão. A outra receita também da mesma forma e assim sucessivamente. Ele vai lançando automaticamente todas as receitas que forem entrando e todas as despesas também. Aqui em cima você tem algumas informações referentes a essas transações. Ele mostra, por exemplo, se está compensado, se não está. Quando eu ordeno aqui por data de lançamento, ele organiza os lançamentos por data. E aí eu consigo conferir todas as transações comparando com o extrato bancário. Ele traz o valor de entrada e o valor de saída, de acordo com o que tiver sido, plano de contas, onde esse valor vai ser alocado, credor, se for o caso, e quando tem contas a pagar, ele gera um código também que vai corresponder lá no cadastro de contas a pagar. Caso eu precise desfazer um recebimento, vamos supor que eu tenha compensado, mas eu vi que está errado e eu preciso corrigir. Então, eu vou escolher aqui qual é a conta que eu preciso corrigir. Vou pegar essa de 295, venho aqui em operações e clico em descompensar. Isso é possível fazer também com vários ao mesmo tempo. E aí ele dá um aviso, esse recebimento foi compensado, gerando conta a pagar, a entrada sai do livro caixa. Se descompensá-lo, todas serão canceladas. Deseja continuar? Sim. Então ele está te avisando que ele vai desfazer tudo que foi feito quando você compensou. E pede um motivo. Ele avisa que o recebimento foi descompensado com sucesso. Então quando a gente consultar aqui de novo, vou atualizar a página, esse recebimento ele volta para não pago, fica vermelhinho aqui porque está vencido. E lá no livro caixa, ele some também. Tu pode até pesquisar aqui pelo valor. Ele sai daqui, também sai o lançamento de despesa de taxa de cartão. A próxima etapa é o lançamento de contas a pagar. Então, para isso, a gente vem aqui, financeiro, contas a pagar. Ele traz a grade com todas as contas já lançadas. Você consegue navegar aqui embaixo para acessar todos. Já tem a informação do que foi pago, do que não está pago. O credor, valor original, valor pago, se tiver sido pago, qual plano de contas que está alocado, qual a conta que foi usada para esse pagamento ou que vai ser usada, caso a pessoa informe. Número do documento, vencimento, data de emissão, pagamento, lançamento, competência e história. Se eu quiser visualizar uma conta dessa que já está lançada, basta clicar em editar. Ele vai trazer aqui as informações, credor, valor, número do documento. A competência é sempre a data a que se refere o documento. Então, por exemplo, se eu pago o aluguel sempre referente ao mês anterior, a data de competência vai ser no mês anterior. Nesse caso aqui, o aluguel vence no mês 2, é referente ao mês de janeiro, mês 1. E a data de emissão é a data de emissão do boleto. Caso você queira fazer qualquer alteração, pode alterar e salvar ou apenas cancelar para sair da tela. Essas mesmas contas a pagar, elas aparecem no calendário de contas a pagar aqui, que é similar ao calendário de recebimentos. Ele tem uma visualização mais fácil, porque ele traz também o total de contas a pagar que você tem por dia. Basta clicar aqui no dia, você vai saber quanto que você tem que pagar, o que já está pago, o que ainda falta, e você consegue olhar para trás também, ver o que você gastou com o que, e assim por diante. Para lançar uma conta a pagar nova, basta clicar aqui em novo. Você precisa ter um fornecedor cadastrado.
Mas se você quiser, você pode colocar um novo. Ele vai cadastrar aqui, por exemplo, motoboy. Ele cadastra só para essa conta. Ele não faz esse cadastro lá no cadastro de fornecedores. Ele faz esse cadastro só para permitir que você salve a conta. Então, você não vai conseguir consultar esse cadastro novamente em uma outra inclusão. O ideal mesmo é que todos os fornecedores sejam cadastrados no cadastro de fornecedores para que você tenha um acesso mais fácil, mais padronizado também. E aí eu coloco a data de vencimento, eu vou colocar que é o vencimento para hoje, foi emitido hoje, competência desse mês mesmo, vamos supor que é uma despesa de frete avulsa. Aqui você obrigatoriamente precisa selecionar um plano de compras. Esses outros campos não são obrigatórios, você pode informar caso você queira, banco, número do documento, código de barras, para ajudar a identificar a conta. Mas aqui eu não vou colocar nenhuma dessas informações, vou apenas salvar. E ele vai criar a conta aqui no final, exatamente aqui. E aí, para compensar um pagamento, para compensar uma conta a pagar, eu consigo compensar por aqui nessa tela, basta selecionar a conta, vir aqui em pagamentos e efetuar pagamento. Informe que dia foi pago, qual banco eu usei para pagar, a data da emissão do pagamento e o restante ele já traz do cadastro. Então, eu vou apenas salvar. Ele diz que o valor de saldo é insuficiente, porque a conta está zerada. Não tem problema, eu vou fazer mesmo assim. E pronto, ele me confirma aqui que foi saldo com sucesso. E ele aparece já compensado. Se eu precisar descompensar, basta selecionar a conta, vir aqui e cancelar pagamento. E aí ele desfaz tudo que foi feito de baixa de saldo de conta e tudo mais. Se eu quiser pagar contas em massa, eu não consigo nessa tela, eu consigo apenas aqui no calendário. Então, vamos supor, por exemplo, eu queira pagar essas duas contas, queira antecipar o pagamento dessas duas contas. Vou selecionar aqui. Clico em compensar. Ele te pede a data de pagamento, eu vou colocar hoje o banco que você está utilizando para fazer o pagamento e a data de emissão. Se quiser alterar o histórico das contas, você pode marcar essa tag e definir um novo histórico aqui. Agora, caso você queira descompensar em massa, não é possível. Aqui você realmente só tem a opção de compensar, você não tem a opção de descompensar o pagamento. Para descompensar, obrigatoriamente tem que voltar aqui e descompensar um por um. Ele também não permite você fazer isso em massa nessa tela. É uma limitação aí da tela do contas a pagar. Você só consegue desfazer individualmente. Outra funcionalidade que você tem nessa tela é a possibilidade de lançar contas iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui já lançado 2 contas de aluguel. Vamos supor que eu queira lançar mais 2. Basta eu selecionar a última, no caso aqui é a do 20/3, clicar aqui em lançar contas iguais e dizer, quero mais 2, por exemplo. Ele vai trazer data de emissão, vencimento, você pode alterar aqui, salvar. Eu acabei de observar que eu esqueci de alterar a descrição, então vou editar aqui e alterar a descrição. Outra observação importante em relação à emissão de várias contas ao mesmo tempo é a data de competência. Ele sempre pega a data de competência da conta que você está copiando. Então, se você deseja controlar suas despesas por competência, mesmo gerando vários ao mesmo tempo, é importante você editar cada uma e alterar a competência aqui, para que você tenha a informação correta. Caso contrário, ele vai somar todos os valores, porque todos eles estão com a mesma competência. Agora, para excluir os lançamentos, vamos supor como eu fiz agora, eu fiz um lançamento errado, quero excluir. Basta selecionar o que eu desejo excluir e clicar aqui. Da mesma forma, do estorno, ele não permite excluir em massa. Então, só um por um mesmo, por isso não é bom também lançar muitas contas para frente. Seguindo aqui para a última etapa do fluxo, vamos dar uma olhada no livro caixa em relação aos pagamentos e como que essas despesas aparecem lá. Aqui no calendário, eu antecipei o pagamento dessas 2 despesas, né? Coloquei aqui, elas venciam no dia 10, fiz o pagamento delas com a data de hoje. Aqui no relatório de contas a pagar, você consegue visualizar filtrando por data. Então, eu vi que eu paguei todas essas contas e onde eu paguei cada conta. Então, eu vou lá nessa conta aqui do Nubank, caixa novamente, selecionar a conta Nubank, e ele lançou as despesas do mesmo jeito que ele lançou as despesas lá na conta do Santander. Esse livro caixa, ele deve refletir todas as movimentações do seu extrato. Então, é aqui que você deve ter todos os lançamentos que acontecem no seu extrato para que você consiga fazer a conciliação bancária. Quando você clica aqui em saldo, ele mostra o saldo da conta. Aqui ele está dizendo que você tem menos 111. É claro que o saldo da sua conta não vai ser esse. Então, quando você for iniciar o seu controle aí de gestão financeira, a primeira coisa que você tem que fazer aqui no livro caixa é lançar um ajuste de saldo inicial. Como é que você faz isso? Você vem aqui em novo, vou colocar ajuste mesmo, ajuste entrada, porque é positivo. Se você precisar fazer um ajuste negativo, você coloca ajuste saída. O nome da conta é a conta que você está movimentando. A data de lançamento eu vou colocar 1º de fevereiro, que é a data do início do mês. Então, qualquer movimentação que eu fizer de 1º de fevereiro para cá, ele vai considerar esse saldo inicial.
data de vencimento também, o valor da entrada. Vamos supor que eu tinha no dia 1º de fevereiro, R$ 1.500 de saldo. Coloco aqui R$ 1.500. Como credor, eu coloco meu próprio cadastro. Você precisa se cadastrar também lá no cadastro de fornecedores. E aqui no histórico você coloca saldo inicial. Pode marcar aqui como compensado, para ele já entrar compensado. E o restante dos valores não tem necessidade de preencher, exceto esse último aqui, é bom deixar sempre todos na mesma data. E salvo. Pronto. Salvei essa transação, ele vem para cá. Dia 1º eu tinha, então, 1.500 e tive duas saídas, uma de 31,87 e outra de 79,85. Meu saldo atualiza. Então, conforme você vai movimentando suas entradas e suas saídas e vão sendo refletidas no livro caixa, esse saldo ele deve bater com o saldo do seu extrato. Lembrando que é importante lançar no contas a pagar todas as suas despesas bancárias também. Então, taxa bancária, taxa de manutenção, todas as saídas que acontecerem no seu extrato. Outro detalhe importante é que sempre que você for fazer a conciliação, sempre que você for fazer a conferência do seu livro caixa, é importante fazer em relação ao dia anterior. Não faça com a data atual, porque tem movimentações que sobem posteriormente e não estão concluídas ainda. Então, sempre referente ao dia anterior. Caso você precise lançar uma transferência entre contas, que é super comum, você vai fazer isso por aqui também. Então, vem aqui em novo, compensado, porque a transferência é imediata. Plano de contas, deixa eu ver se tem. Não tem plano de transferência, a gente pode lançar ajuste também, não tem problema. Se não tiver o plano de conta de transferência. Então, lancei aqui ajuste saída, nome da conta, Santander. Quanto que eu transferi? Vou colocar R$ 150, com data de lançamento de 5 de fevereiro. Credor, me coloco também. E aí, aqui no histórico, eu coloco transferência Santander. Aqui eu tenho que habilitar que se trata de uma transferência. Então, eu marco essa tag. Vou alterar essa data aqui também. Escolha a loja, apesar de não ser multiloja, ele obrigatoriamente pede essa informação. Então, escolha a loja e desconta a conta financeira de destino. Quero transferir para o Santander. E aqui você vai colocar o plano de conta que tem que entrar no Santander. Então, no caso lá, vai ser um ajuste de entrada. Está saindo do Nubank e entrando no Santander. E aí eu salvo. Ele registrou aqui a transferência de 150. Está aqui o histórico. E lá na conta do Santander, entrou também, no dia 5/2, um valor de entrada de R$ 150 referente à transferência. Ah, fiz essa transferência errada. Como é que eu faço para desfazer? Você não desfaz a transferência. O que você tem que fazer é outra transferência devolvendo o dinheiro para a conta de origem. Então, da mesma forma que você corrige uma transferência no seu banco, tem que ser com uma transferência de volta. Referente ao livro caixa, é apenas isso. Você usa essa tela só para fazer ajustes mesmo e transferências. Todas as outras movimentações, elas têm que ser lançadas diretamente no contas a pagar e no calendário de recebimentos via venda. Caso você tenha algum outro tipo de recebimento que não seja através de venda direta do PDV, aí nesse caso também você vai precisar usar aqui o livro caixa. Você pode usar da mesma forma, clicando em novo, você busca aqui qual que é a receita que você está querendo lançar e faz o lançamento. Ele também vai aparecer no seu relatório. Agora eu vou seguir para os relatórios que te trazem os espelhos dessas movimentações financeiras e onde você consegue também consultar as vendas. A gente vem aqui no menu em relatórios. Vou fechar essas outras abas. Relatório 10 é o relatório de movimentação financeira. Vou usar esse aqui. Que vai trazer toda a movimentação registrada no livro caixa. Então, por exemplo, eu vou filtrar aqui o período de fevereiro, vou escolher a conta Nubank e quero por data de lançamento. Ele traz os lançamentos realizados, ordenados por data, o que teve de entrada, o que teve de saída, e o saldo vai atualizando conforme a movimentação. Então, esse relatório aqui, você compara mais facilmente com o seu extrato. Você pode tirar de todas as contas. Pode exportar para Excel também para ficar mais fácil. Outro relatório importante é o relatório de venda de produtos. Como eu falei na parte de conciliação de caixa, alguns relatórios são alimentados com a informação do sistema de vendas e outros relatórios são alimentados com a informação do faturamento apurado na conciliação. Então, esse é um dos relatórios que é alimentado pelo sistema, que foi informado de venda dentro do sistema. Então, as informações da conciliação não refletem nesse relatório aqui. Aqui você escolhe um período, escolhe a data, se você quer por data caixa ou data operação. Isso aqui é importante para as empresas que viram o horário de funcionamento, abrem à noite e fecham só de madrugada. E aí você quer saber o que teve de movimentação daquele dia, naquele caixa. Porque se você colocar a data operação, ele vai trazer só até as vendas de meia-noite. Então, escolhe o que fizer mais sentido para você. Aqui você pode escolher o valor líquido, que ele vai trazer já o valor com desconto, e filtrar. Ele traz suas vendas de produtos. Por subgrupo, o nome do produto, a quantidade vendida nesse período e o valor. Então, aqui você consegue ver quais os produtos mais vendidos, quanto que você está faturando com cada um. Pode exportar para Excel, fazer suas análises por lá também. Se quiser, pode acrescentar algum desses campos no relatório. Outro relatório que é alimentado com os dados de venda é o relatório 4. Ele também é muito utilizado para você ver como que está o seu faturamento. Da mesma forma, você coloca aqui um período. E aí ele vai trazer aqui tudo que você faturou,
por forma de recebimento. Então, nesse caso, por exemplo, dentro desse período, eu faturei 2.159 de produtos. O que isso significa? Tudo que eu recebi, menos taxa de serviço, que não é produto, que é taxa de serviço, taxa de entrega e repique. Isso aqui não é produto, então ele subtrai. E ele subtrai também o que eu recebi de crédito de assinado. Então, o que eu lancei lá de crédito de assinado não foi venda de produto, foi só um valor que eu recebi para o cliente ou abater de consumos anteriores ou para poder consumir posteriormente. Então, ele coloca aqui para título de informação, mais o total de produtos vendidos é esse aqui embaixo. E ele traz também o valor por grupos de produto, os descontos concedidos nesse período, e aqui um detalhamento apenas, né? As vendas brutas, menos os descontos. Então, ele te traz com visões diferentes. Aqui ele te traz quanto você vendeu em cada setor, no caso, balcão, entrega e mesa, quanto que você vendeu em cada um. Esse relatório também, como eu falei anteriormente, ele é alimentado pelas informações de venda, independente da conciliação do caixa. Os relatórios que são alimentados pela conciliação do caixa são o de faturamento, é o relatório 3. Coloca aqui o período desejado. E aí ele vai trazer em cada dia quanto que você recebeu em cada forma de pagamento no valor conciliado do caixa. Então, esse aqui é o valor que foi colocado na conciliação. Você consegue também trazer esse campo aqui para baixo, se você quiser visualizar na forma vertical, por dia. E você também consegue exportar para Excel, assim como todos os outros. Outro relatório importante é o relatório 5, que é o balancete. Ele traz as receitas e despesas do ano inteiro. Você escolhe aqui se você quer por data de vencimento, data de emissão, data de pagamento, data de registro. Vou colocar a data de vencimento. Pode escolher se quer o valor líquido, dado de transferência, se quiser que apareça também. E aqui eu vou colocar todas, inclusive as atrasadas. Você consegue ordenar aqui em cima, ele traz por tipo, né? Despesas em cima e receitas embaixo. Se você ordenar aqui, ele vai inverter colocando as receitas em cima. E ele traz para você tudo que foi lançado de recebimento, como teve lançamento de ajuste de entrada, ele traz também dentro desse... Mas isso faz parte da análise do relatório. Então, a gente recomenda que você exporte esse relatório para Excel, exclua essa linha de ajuste, porque ela não faz parte dos seus recebimentos de venda, e recalcule aqui o saldo. E aí, aqui embaixo, ele vai trazer todas as despesas que você teve também no período por plano de conta, detalhado. E em cada mês aqui em cima. Caso você utilize iFood integrado ou qualquer outro tipo de integração que utilize pedidos online, você pode olhar o relatório 91, que é o venda de pedidos online. Aqui ele vai vir vazio, mas ele vai trazer todas as vendas que entraram no sistema via integração com a plataforma. Então é interessante para você acompanhar o que você está vendendo em cada plataforma, quanto e tudo mais. Outro relatório interessante é o relatório 2, de comissão de atendente. Se você paga gorjeta para os seus garçons, se você paga algum tipo de comissão para o empregador, por exemplo, você consegue ver nesse relatório todas as comissões levantadas por cada um, de acordo com as vendas realizadas. Aqui, da mesma forma, você escolhe o período. E ele vai trazer todas as vendas realizadas por cada um, inclusive os entregadores. E o realizado de comissão. No caso de entrega, ele traz o valor da taxa de entrega. E no caso de atendimento mesmo, ele traz o percentual mesmo recebido. Então, se você tem o esperado, o realizado, porque às vezes o cliente não paga a taxa de serviço, e a quantidade, quais foram as vendas e tudo mais. Então, esse relatório te ajuda a distribuir o valor das gorjetas, de acordo com a política da sua empresa. Seguindo aqui, a gente recomenda também que vocês acompanhem o relatório de descontos, que é o relatório 31. Você pode colocar essas informações, é importante, o operador principalmente. Ele vai trazer por padrão essas informações aqui. A data, a loja, o motivo do desconto, o valor e onde foi aplicado. Você pode clicar aqui em mostrar campos e trazer, por exemplo, o nome do operador que aplicou o desconto, em qual cupom ele aplicou o desconto e assim por diante. Outro relatório importante é o 39, que é o de contas canceladas, para você acompanhar quais os cupons ou contas inteiras foram canceladas em determinado período. Pode, inclusive, marcar essa opção para trazer os dados do NFCE. Nesse período foi cancelada apenas uma venda, o motivo do cancelamento está aqui, quem cancelou, o valor que foi cancelado e a chave da nota. É interessante acompanhar esses cancelamentos, de vez em quando tirar os relatórios, ver se tem algum padrão, inclusive. Outro relatório referente a cancelamento é o relatório 9 de produtos cancelados. O primeiro, ele traz apenas as contas que foram canceladas inteiramente. Esse aqui ele vai trazer os itens cancelados. A gente recomenda que não marque essa tag, porque isso aqui são produtos cancelados no lançamento. Então, não impacta na sua produção, no seu estoque, em nada. É um cancelamento
por desistência do cliente ali no pedido do lançamento mesmo. E aí ele vai trazer todos os produtos cancelados, nome do operador, número do cupom, quando tem o número do cupom, ele também traz, mas também em qual situação esses produtos foram cancelados. Nesse caso aqui, pela balcão, nesse caso aqui, era uma mesa aberta, conta recebida. Esse da conta recebida foi o cupom cancelado. É o mesmo que aparece lá. Se você somar o valor, vai ser o valor da conta cancelada no relatório 39. E, por fim, outro relatório importante é o relatório 65, que é o relatório de cupons emitidos. Isso aqui é importante para você validar, por exemplo, com a apuração de XML da sua contabilidade. Então, ele vai trazer, coloca por data de operação, que é a data e hora da emissão da venda, o período desejado e filtro. Então, ele vai trazer todas as informações dos cupons emitidos. O número do cupom nesse relatório é esse número aqui. Quando você exporta para Excel, fica mais fácil de visualizar. Ele traz dessa forma, como eu já expliquei anteriormente, alguns relatórios Excel vêm mesclados e com quebra de linha, então a gente ajusta aqui o alinhamento também para ficar melhor de visualizar. Ele traz vários campos, então aqui ele tem número do cupom, esse número do cupom é o número interno do sistema, não é o número do cupom fiscal. Aqui ele traz esse campo NFCE e diz que é verdadeiro quando é um NFCE, é falso quando não for. Por exemplo, tem empresas que emitem NFE também. Então, quando for um NFE, ele vai aparecer nesse relatório e nessa coluna ele vai estar como falso. Aqui mais para frente, você tem o protocolo do NFCE, se teve CPF ou CNPJ, o valor total, a data da operação, e aqui você tem o número do NFCE, que é o número do documento mesmo. Esse número do NFCE é o mesmo número, exatamente o mesmo número desse campo COO aqui. Você também consegue identificar de qual caixa são essas vendas. Então, esse relatório aqui ele é bem interessante você sempre ter, principalmente ao final do mês, quando você quiser conferir aí com a apuração do XML da sua contabilidade. E caso você queira comparar as suas vendas com as formas de pagamento, você tem o relatório 183, que é venda de cupom fiscal e modelo fiscal. Ele vai trazer da mesma forma que por período, traz as informações da NFCE, a chave, o número CO, que é o número da NFCE, número cupom, número interno do sistema, total documento, o atendente dessa venda e o tipo de pagamento. Então, ele vai trazer quanto que você recebeu em cada forma de pagamento. Caso você tenha uma venda que você tenha recebido em 2 formas de pagamento ou mais, que acontece às vezes, essa venda vai aparecer aqui repetida com as formas de pagamento que ela tiver vinculada. Ainda aproveitando aqui essa análise em relação a cupom, você consegue, caso você precise do detalhamento dessa venda, saber quais foram os produtos, de repente quem foi o cliente, se tiver essa informação, quem foi o atendente que lançou, você consegue consultar o cupom nessa opção aqui, visualiza cupons. Aqui você consegue filtrar por dia, um dia específico, taxa, número, cupom, qualquer um desses campos. Eu vou filtrar, por exemplo, já que eu estou com a consulta aberta aqui, pelo número do cupom. Só que o número do cupom que eu preciso filtrar lá é o número do cupom do sistema, não é o número do cupom fiscal. Então, eu quero ver essa nota aqui, ó, 4570 do cupom 3. Eu venho aqui, na visualização de cupom, digito 3 e filtro. Ele vai me trazer exatamente essa venda. Eu clico em editar e ele me detalha onde que foi essa venda balcão, uma pessoa, foi pagamento em dinheiro, conforme está lá. Ele tem a chave e o protocolo da nota. E os produtos que estão vinculados nessa venda, com quantidade, data e hora de lançamento e tudo mais. Você consegue, inclusive, exportar esse relatório aqui, caso você queira. Bom, da parte de controle e gestão financeira, é isso. É um apanhado geral de todos os fluxos necessários para você fazer a gestão financeira. Caso você tenha qualquer dúvida, qualquer dificuldade no uso do sistema, fique à vontade para chamar o nosso suporte. Os nossos canais de atendimento estão no nosso site, na opção suporte, todos esses canais aqui, telefone, WhatsApp, chat, pode ser por esse link ou por essa tag aqui embaixo, ele abre o chat também, entra diretamente no nosso suporte. Ou se você tiver uma demanda mais específica, você pode enviar um e-mail